Olá! O tema dessa aula é o papel da avaliação das políticas públicas e olhar as melhores práticas internacionais de sistema de monitoramento e avaliação de políticas. E por isso nós vamos avaliar no primeiro slide o panorama da estrutura fiscal do governo federal nos últimos anos. Temos aqui o governo passou por uma grande crise econômica, e com isso, a partir de 2004, nós tivemos uma crise fiscal estrutural com déficits crescentes. Isso é refletido na trajetória da dívida bruta nos últimos anos, que projeções indicam lá para 2021, chegando a casa de 80% do PIB. Isso significa que nós temos um dilema e um desafio muito grande de reestruturar as nossas contas públicas. Como fazemos isso? A chave disso está na racionalização e priorização do gasto público, principalmente agora que nós temos a Emenda Constitucional 95, que trata da limitação dos gastos públicos por 10 anos. Hoje em dia, a chave, então, é a questão da priorização e de como avaliar o gasto de maneira eficiente. Então, passamos para o segundo ponto. Para que serve uma avaliação de políticas e qual a sua importância? A avaliação de políticas é a parte fundamental e integral do ciclo de políticas públicas. É desse momento em que você consegue avaliar o que está errado na execução, através do diagnóstico e evidências que a avaliação de políticas públicas aperfeiçoa o mecanismo de gestão. E a parte de accountability, prestação de contas para a sociedade, é fundamental nesse discurso. A avaliação de políticas é a forma racional de subsidiar a tomada de decisão do ponto de vista estratégico. É dessa forma que temos que olhar essa questão da avaliação. Um ponto importante é saber diferenciar o que é uma análise ex ante e uma análise ex post de política. A análise ex ante objetiva promover uma reflexão no nível mais elevado quando de uma criação, expansão ou reformulação de uma política. A avaliação ex post é um instrumento de racionalidade de tomada de decisão ao longo da execução de uma política já em andamento, dizendo ao gestor o que e como aprimorar a política pública. Um exemplo de uso de análise de política ex ante. Nós temos aqui um critério, por exemplo, uma política de melhoria habitacional. E aí, com o objetivo de reduzir o déficit habitacional qualitativo. O que devemos focar numa análise ex ante? Para que serve a política? O foco dessa habitação, do déficit qualitativo, qual é o público-alvo que visa atingir essa política? Existem políticas transversais ou semelhantes? Existe experiência internacional? Isso são exemplos desse ferramental de análise ex ante que se possa utilizar. Existem diversas abordagens de avaliação ex ante, ex post, qualitativas e quantitativas, que se complementam e ao longo podendo ser utilizada em todas as abordagens. Com o enfoque de olhar o que há de melhores práticas internacionais, estudamos e pegamos inspirações em outros países que já têm essa cultura da avaliação de política pública. Visitamos o Reino Unido, experiência do Canadá, México, Chile e focamos em dois grandes pilares, o Reino Unido e, na América Latina, o Chile, tá? Esses dois exemplos aqui. No Chile, temos uma visão de escolhas de políticas públicas a serem analisadas ao longo do exercício fiscais e essas avaliações, inclusive, têm enfoque no ciclo orçamentário, têm efeito no orçamento público. Como podemos ver no slide, no Reino Unido, nós temos aqui o Green Book, que é o guia de avaliação de análise ex ante, e o Magenta Book, que é o livro de análise ex post. Em todos esses livros, diferentes abordagens são tratadas, como abordagem de processos, análise de diagnóstico, análise de impacto e análise econômica de benefícios, de custos-benefícios. Então, para
onde queremos chegar e o que precisamos implementar e disseminar, tanto no âmbito do governo federal quanto para as outras esferas de governo. O primeiro ponto é uma visão institucionalizada de monitoramento e articulação coordenados no Executivo, de forma, inclusive, a incentivar os demais entes da Federação. Diretrizes definidas para avaliações ex ante e ex post, a exemplo do Reino Unido e do Chile, com guias de metodológicos que serviriam para as avaliações públicas. Planos de trabalhos bem definidos para aprimoramento de políticas públicas e que sejam utilizados para aprimorar, reformular as políticas. Para isso, temos inclusive em andamento no Congresso Nacional um projeto de lei de finanças públicas com um capítulo específico sobre monitoramento e avaliação das políticas. Das externalidades positivas que existem na visão de consolidação da cultura de avaliação de políticas públicas, podemos citar a maior articulação entre as avaliações e a gestão das finanças públicas. Como podemos retroalimentar uma avaliação no processo orçamentário e refletir efetivamente se é uma melhora ou se é uma maior alocação ou menos de recursos. Outro ponto importante é que os gestores buscarão avaliar mais as suas políticas para antecipar possíveis aprimoramentos, buscar melhores resultados. Uma parte importante que também temos que ter em mente é uma maior sistematização de análise de dados administrativos, gerando uma maior oferta de avaliações de instituições externas de pesquisa, criando um banco de informações capazes para gerar essas avaliações de políticas públicas. Por fim, é preciso buscar o novo, priorizar políticas eficientes com foco na melhoria da prestação dos serviços públicos e na redução dos custos, com o cidadão posicionado no centro das decisões governamentais. Para ser capaz de avaliar suas políticas, o Estado precisa necessariamente implementar essa reforma oculta de políticas públicas, buscando a racionalidade do processo de subsídio à tomada de decisão, baseado em evidências e aprimorando a condução das políticas públicas.